Imagine estar no auge do poder, à frente de centenas de investidores, quando tudo que você construiu está prestes a ser destruído. Sofia Almeida, CEO da Alpha Corp, encara o marido e vice-presidente, Leonardo, que decide humilhá-la publicamente com um vídeo íntimo. Em segundos, a sala se transforma em caos absoluto, e todos esperam vê-la desmoronar. Mas Sofia tem um segredo, uma cláusula no acordo pré-nupcial que ninguém ousou imaginar. Com frieza, inteligência e coragem, ela transforma o que seria sua maior humilhação em uma vitória completa, recupera o controle da empresa, expõe o verdadeiro traidor e mostra que, no mundo dos negócios e do coração, a maior arma é a astúcia. Em apenas 40 segundos você vai sentir o choque, a tensão e a redenção de Sofia, e pensar, e se a sua maior derrota pudesse virar a sua maior conquista? Você está ouvindo o podcast Caminhos Marcantes. Siga agora no Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. E acompanhe histórias de dor, fé e superação, porque cada caminho deixa uma marca. O ar-condicionado do grande salão de conferências Alpha Corp zumbia com uma eficiência clínica, contrastando com o calor fervilhante que borbulhava sob a superfície polida de Sofia Almeida. Faltavam 7 minutos para as 9 da manhã, horário de início da reunião anual de acionistas. O evento que definiria o rumo da multinacional financeira pelos próximos 12 meses. Ela estava parada nos bastidores, imersa no cheiro de carpete novo, ozônio e café expresso forte, vestindo um terninho de crepe azul marinho, cortado com a precisão de um escalpelo, que parecia blindá-la contra qualquer fragilidade externa. Seus olhos, de um castanho intenso, percorriam mentalmente o script que memorizara nas últimas 3 semanas. Não havia margem para erro. Sofia não era apenas a CEO, era a fundadora, a arquiteta que havia tirado a Alpha Corp do rascunho de um guardanapo para o topo do índice do mercado. Sua vida era sinônimo da empresa. E o que era a sua vida pessoal? Perguntava-se se não um apêndice necessário e ultimamente incômodo desse império. Ela observou, através da fresta da porta de mogno, a plateia se acomodar. Centenas de investidores, analistas e membros do conselho, cada um representando milhões em capital e décadas de reputação. O murmúrio da multidão era um som de expectativa contida, uma sinfonia de poder. Entre eles, na terceira fileira, estava Leonardo Castello, seu marido, e, ironicamente, o vice-presidente de Relações com Investidores, Leonardo. O nome ressoava em sua mente com a frieza de uma moeda de metal. Nos últimos 6 meses, o casamento deles tinha se transformado em uma performance de fachada, uma encenação profissional de amor conjugal para proteger as ações da empresa e a percepção do mercado. Em casa, o silêncio deles era pesado, preenchido apenas pelo ruído mecânico das notificações de e-mail e pelas respiradas cautelosas. O que aprendia a ele, agora que a paixão havia se dissolvido em cinzas de indiferença mútua, era a complexidade jurídica de seus bens compartilhados. Havia, claro, o acordo pré-nupcial, um documento de 50 páginas que ela, prudentemente, havia insistido em redigir com a clareza de um contrato de fusão. Ele garantia que, em caso de divórcio, ambos manteriam o que trouxeram e o que construíram individualmente, evitando a diluição do controle acionário dela. Mas havia uma cláusula pouco usual, a cláusula de confidencialidade mútua, NDA, aninhada no artigo 14. Não se tratava apenas de segredos corporativos, cobria informações pessoais e de relacionamento, estabelecendo que qualquer divulgação pública, intencional ou negligente, de material íntimo ou sigiloso do casal, feita por uma das partes após a assinatura, resultaria na transferência imediata e irrevogável de 100% das ações da parte infratora para a outra. A cláusula parecia extrema, mas à época, Leonardo, seduzido pela promessa de riqueza e pela convicção de que nunca a machucaria, havia assinado sem questionar, zombando da sua paranoia de executiva. Sofia tocou o bolso interno do blazer, sentindo o papel dobrado. A petição de divórcio assinada, datada de 4 dias atrás. Ela ainda não a havia protocolado no tribunal. O plano era esperar a reunião, garantir a aprovação dos projetos de expansão, e só então, tornar público o fim do matrimônio, minimizando o impacto no preço das ações. A porta se abriu. Era Arthur, o diretor de palco, com um cronômetro na mão.
5 minutos e Sra. Almeida. Tudo pronto. Ótimo, Arthur. Ela respirou fundo, puxando a máscara de aço da CEO perfeita. Na plateia, Leonardo parecia estranhamente à vontade, o que era atípico. Ele sempre ficava ansioso antes das grandes apresentações. Hoje, ele sorria para os acionistas vizinhos, com uma confiança que beirava a arrogância. Um detalhe minúsculo, mas que enviou um arrepio frio pela espinha de Sofia. Léo estava usando um relógio de pulso novo, de ouro escovado, que ela nunca vira. A luz do projetor capturava o brilho do metal de uma forma ofuscante. O silêncio, momentâneo do auditório, enquanto as luzes se apagavam levemente, era o prelúdio da guerra. Sofia caminhou para o centro do palco, sentindo o peso das expectativas. O tapete vermelho absorvia o som de seus saltos, dando-lhe uma sensação de caminhar sobre o veludo. A tela gigante de LED atrás dela acendeu-se, exibindo o logotipo da Alpha Corp. Uma águia estilizada em tons de prata e cobalto. Bom dia, senhores e senhoras acionistas, membros do conselho, investidores. A voz de Sofia era calma. Um contralto que preenchia o espaço sem precisar gritar. Bem-vindos à nossa reunião anual. Ela começou a primeira parte, a revisão fiscal do ano anterior. Dados e gráficos flutuavam na tela. Prova irrefutável de sua superação, contínua no mercado. A audiência estava engajada. A tensão era puramente financeira. Ela falou sobre a aquisição de um banco de médio porte na Europa, detalhando a estratégia de mitigação de riscos. Quando chegou o momento de transição para o plano de expansão, que exigia a aprovação de uma nova emissão de ações, ela notou que Leonardo se levantava. Não era incomum que ele fizesse um discurso rápido de apoio, mas a maneira como ele se moveu, com uma lentidão deliberada e um sorriso calculado, acendeu um alarme na mente de Sofia. Ele se dirigiu à área técnica, perto da cabine de controle de áudio e vídeo, gesticulando para um dos técnicos com uma intimidade forçada. O técnico, um rapaz novo, pareceu hesitante, mas Léo balançou a cabeça com autoridade. Sofia manteve o profissionalismo, ignorando a distração. Como podem ver, o crescimento exponencial nos coloca em uma posição de coragem e força para avançar. De repente, a águia prateada na tela de LED piscou. O símbolo corporativo desapareceu, substituído por uma tela azul estática. A luz do auditório piscou em seguida, retornando com uma intensidade cruel, quase como um interrogatório. Leonardo retornou à sua cadeira. O relógio de ouro brilhou novamente. Ele sorriu para Sofia, mas não era um sorriso de apoio, era predatório. Opa, parece que temos um pequeno problema técnico, disse Sofia, com um tom levemente divertido, tentando dissipar a crescente ansiedade na plateia. Ela fez um sinal para Arthur, mas Arthur, nos bastidores, parecia paralisado, os olhos fixos na tela azul. O silêncio da audiência se aprofundou. Não era mais um silêncio de expectativa, mas de confusão. Então, a tela azul mudou. Não era um erro de sistema, era uma invasão. A luz da tela gigante se transformou em cores quentes e saturadas. O som, que deveria ser o de sua voz persuasiva, foi substituído por um silêncio ensurdecedor, que durou apenas 2 segundos antes de ser rasgado por um gemido baixo e reconhecível. Sofia sentiu o ar rarear em seus pulmões. O cheiro de metal frio, que era o puro pânico, invadiu suas narinas. No centro da imagem, desfocada o suficiente para ser ambígua, mas clara o bastante para ser devastadora, estavam 2 pessoas. Uma delas era, inequivocamente, Leonardo Castello, sorrindo para a câmera do celular em seu melhor ângulo narcisista. A outra figura, uma mulher de cabelos escuros e pele clara, não era Sofia. Era Isabela, a assistente pessoal de Leonardo. O vídeo não durou mais que 4 segundos. A plateia, inicialmente confusa, passou da incredulidade para o choque visceral. O som de respirações suspensas e murmúrios se espalhou como uma doença. O pânico de Sofia não era apenas pela traição, mas pela exposição. O escândalo não era apenas pessoal. Era um tsunami profissional que ameaçava destruir a credibilidade da Alpha Corp. Naquele ambiente de alta governança e moralidade financeira, o vídeo não era apenas uma prova de infidelidade. Era a prova da instabilidade do CEO, da falha de julgamento no topo. O cronômetro interno de Sofia disparou. 30 segundos. Ela tinha 30 segundos para controlar a narrativa, ou o vexame se tornaria a manchete do dia, e o preço das ações despencaria antes do almoço.
Leonardo, sentado confortavelmente, cruzou as pernas. Seu sorriso era agora completo, frio e vitorioso. Ele queria este show. Ele queria a aniquilação pública dela, talvez como um ato final de retaliação por ela tê-lo superado em todos os aspectos da vida profissional. O vídeo foi interrompido por um ícone de "carregando" na tela, o que só prolongou a agonia. Os rostos dos acionistas eram uma mistura de escândalo e satisfação sádica. A senhora Albright, da mesa diretora, cobriu a boca com a mão, seus olhos arregalados de horror. Sofia não conseguia sentir as pernas. Seu corpo estava paralisado, mas sua mente, treinada em anos de negociações de risco, entrou em modo de combate. Ela não podia gritar. Não podia chorar. Gritar seria confirmar a dor. E chorar seria entregar a vitória a ele. Ela se agarrou ao púlpito, sentindo a aspereza da madeira envernizada sob seus dedos. O microfone à sua frente parecia um objeto pesado e alienígena. Leonardo, o Dr. Fonseca, um acionista sênior, levantou-se, sua voz vibrando de fúria e desapontamento. Que palhaçada é essa? Leonardo inclinou-se para a frente. A falsa modéstia de um homem pego em flagrante, mas que na verdade estava se deleitando com a atenção. Peço desculpas, senhores. Parece que minha assistente cometeu um erro infeliz ao manusear meu laptop. Ele fez uma pausa dramática. Evidentemente, o conflito da minha vida pessoal está invadindo a profissional. É profundamente lamentável que Sofia tenha que passar por isso publicamente. A forma como ele jogou a culpa na assistente e se posicionou como vítima, enquanto a expunha, era um nível de cinismo que a fez revirar o estômago. Ele estava tentando controlar a narrativa, transformando o ato dele em um drama conjugal e a humilhação dela em uma tragédia pessoal. Sofia tinha 15 segundos. Ela viu Arthur, nos bastidores, tentando freneticamente reconectar o sistema. Mas o hacker de Léo, ou o próprio Léo, havia plantado o arquivo de forma profunda. A tensão do momento era tão densa que era quase audível. O cheiro de fumaça das luzes quentes e o perfume de sândalo de um acionista próximo se misturavam na atmosfera pesada. Sofia fechou os olhos por um microsegundo. O que ela tinha? A petição de divórcio. A cláusula NDA. Se ela reagisse com dor, ele venceria a batalha pessoal. Se ela reagisse com frieza corporativa, ela ganharia a guerra financeira. Ela abriu os olhos. O sorriso de Léo era a única certeza naquele momento de caos. Ele esperava a explosão. A CEO descontrolada. A mulher traída. O corpo dela se moveu antes que a voz pudesse sair. Ela estendeu a mão, ignorando a confusão da plateia e a tentativa desesperada de Arthur de sinalizar para ela sair do palco. Ela pegou o microfone com firmeza. Seus dedos envolveram o metal frio. O silêncio, que se seguiu ao movimento dela, foi absoluto. Ela não olhou para Leonardo. Ela olhou diretamente para a câmera principal, para o mundo que estava assistindo à transmissão ao vivo, para os editores de jornais que já estavam digitando o título CEO da Alpha Corp humilhada publicamente. Ela tinha 10 segundos. Ela precisava que a resposta fosse precisa, legal e mortal. O objetivo não era refutar a traição, mas neutralizá-la e, crucialmente, transformá-la em uma arma de destruição acionária contra ele. O conflito, em sua mente, era claro: honra ou poder. Ela escolheria o poder, que era a única forma de garantir sua honra e sua empresa. A voz de Sofia. Não havia tremor, nem luto, apenas cálculo. Agradeço, Leonardo, por ilustrar, de forma tão vívida, o tema da nossa próxima sessão. Ela começou, o tom de voz se assemelhando a uma lâmina de bisturi. O sorriso de Leonardo congelou. Ele não esperava essa calma. Ele esperava lágrimas, ou no mínimo, a fúria. Sofia fez uma pausa dramática, absorvendo o peso de cada olhar fixo nela. Ela gesticulou para a tela, onde o ícone de carregamento ainda piscava, zombeteiramente. O vídeo que acabamos de ver, senhores, é de fato lamentável. Não pela sua natureza pessoal, mas pelas implicações contratuais que ele acarreta. A plateia começou a inclinar a cabeça, confusa. Implicações contratuais? O que o adultério tinha a ver com a bolsa de valores? Sofia aproveitou a curiosidade que acabara de plantar. Ela havia trocado o choque moral pela intriga legal, e isso era ouro em um auditório cheio de advogados e investidores. Permitam-me introduzir uma camada de contexto que, embora privada, agora se torna publicamente relevante, continuou ela, sua postura reta desafiando a gravidade da situação.
Ela voltou no tempo, revivendo a última semana em sua mente, detalhando cada passo para a plateia. Na terça-feira da semana passada, dia 17, eu e o Sr. Castello assinamos os documentos formais de separação. O conflito, em nosso casamento, chegou ao fim de forma discreta, como a maioria das decisões maduras em nossa esfera. Um murmúrio ainda mais alto varreu a plateia. O divórcio já havia acontecido? Léo parecia genuinamente surpreso. Ele se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Portanto, Sofia continuou, a voz ganhando força. O vídeo que o Sr. Castello escolheu exibir nesta manhã, sob o pretexto de ser uma prova de traição conjugal, é, na verdade, uma peça de evidência muito mais grave. Ela respirou fundo, saboreando a mudança de dinâmica. O relógio interno dela marcava a vitória parcial. O acordo pré-nupcial que rege nossas relações patrimoniais, um documento perfeitamente legal e registrado, possui uma cláusula de confidencialidade mútua. Ela fez uma pausa, fixando os olhos em Leonardo, que agora estava pálido e tentava desesperadamente gesticular para ela parar. Esta cláusula, conhecida como artigo 14, protege a privacidade de nossas vidas, profissional e pessoalmente. Ela estipula que a divulgação não autorizada de qualquer material íntimo ou sigiloso do casal, feita por uma das partes, constitui uma quebra de contrato de litígio zero, e no evento dessa quebra, ela sorriu. Um sorriso pequeno e frio que não chegava aos olhos. O total de ações detidas pela parte infratora deve ser imediatamente transferido para a posse da parte lesada. O silêncio. Desta vez era diferente. Não era de choque, mas de epifania. Os acionistas estavam fazendo o cálculo em tempo real. Leonardo detinha 15% das ações da Alpha Corp, um percentual que, se somado aos 45% de Sofia, lhe daria um controle total de 60%. Leonardo se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Sofia, você sabe que isso não se aplica. É ridículo. Ele tentou se aproximar do púlpito, mas o segurança, atento à mudança de energia no palco, o interceptou discretamente. Sofia ergueu a mão para silenciar o guarda. Deixe-o, por favor. Ele está em choque. É ridículo. Léo insistiu, a voz embargada pelo desespero. A cláusula era para proteger segredos corporativos de família, não para um vídeo estúpido de... Não. Leonardo, Sofia o interrompeu, sua voz cortando como vidro. A cláusula foi redigida para proteger o controle da empresa, e como o seu advogado, o Dr. Tavares, lhe explicou detalhadamente, a abrangência do material íntimo ou sigiloso é total, e o que você acabou de expor para o mundo é, indiscutivelmente, material íntimo, quebrando assim o NDA pré-nupcial, diante de centenas de testemunhas e uma transmissão ao vivo. Ela estava no auge da superação, usando a dor como combustível. O que ele pensou ser sua arma, a humilhação pública, ela transformou em sua espada. O que o Sr. Castello tentou fazer aqui hoje, ela gesticulou novamente para a tela, onde o vídeo havia sido finalmente substituído pela logo da Alpha Corp, graças ao esforço frenético de Arthur. Não foi provar traição, foi dar a prova, em vídeo e em público, de que ele quebrou um contrato legalmente vinculativo. Ele assinou o próprio bilhete de saída. O microgancho funcionou. A audiência estava agora totalmente focada, não na lascívia do vídeo, mas no drama corporativo de bilhões de dólares. A justiça estava sendo servida com requintes de crueldade legal. Sofia pegou um copo d'água, um gesto pequeno que demonstrava seu controle absoluto. Ela precisava adicionar a camada final de prova irrefutável para que o clímax fosse completo. Portanto, senhores, este é o verdadeiro tema da próxima sessão da nossa reunião. Ela continuou, olhando para o rosto lívido de Léo. A partir deste exato momento, o Sr. Leonardo Castello não é mais acionista da Alpha Corp. Suas ações foram transferidas legalmente para mim, conforme o acordo que ele cinicamente violou. Isso não é uma ameaça, é uma transação consumada. O salão irrompeu em ruídos. Não eram gritos, mas exclamações abafadas de acionistas que puxavam seus celulares e pediam aos seus assessores para verificar os registros da CVM, Comissão de Valores Mobiliários. A lei, naquele nível, era rápida e implacável. Leonardo, no entanto, não precisava de confirmação externa.
Ele conhecia a obstinação de Sofia e a letra do acordo. O arrependimento atingiu-o com a força de um soco no estômago. O sorriso de escárnio que ele havia planejado para o clímax da humilhação se desfez, substituído por um terror gélido. Não, não pode ser, ele gaguejou, sua voz rouca. Ele tentou se aproximar de Sofia novamente, mas o segurança foi mais firme desta vez, interceptando-o com um braço discreto, mas de aço. Sofia o observou com a frieza de um cientista observando uma reação química. Pode, Leonardo. E é. A petição de divórcio, datada de 4 dias atrás, ainda não estava protocolada no tribunal. Mas o acordo de transferência de ações, condicionado à quebra da NDA, é auto-aplicável a partir do momento da violação pública. E você, meu caro, transmitiu a violação em Full HD para o mundo inteiro. Ela enfatizou o Full HD com uma ironia amarga, um resquício da dor que ela não permitira que transparecesse antes. O ponto de virada emocional estava completo. Não era apenas a recuperação das ações. Era a redenção dela própria. Ela havia transformado a maior humilhação de sua vida em seu maior triunfo corporativo. Ela se voltou para o público, elevando o microfone novamente. Senhores, o Sr. Castello está incorrendo em uma falha grave de governança e agora, legalmente, está fora da estrutura acionária desta empresa. Mas Sofia, o vídeo foi um erro, Leonardo implorava. A fachada de arrogância completamente desmoronada. Ele parecia menor, despojado do poder que ela lhe havia concedido por osmose durante o casamento. Um erro? Sofia inclinou a cabeça, o cinismo pingando em sua voz. Você sabotou uma reunião de acionistas, uma apresentação de bilhões de dólares, para me envergonhar publicamente com o que você achava ser a prova da sua suposta traição conjugal, que legalmente já estava extinta. Você não estava tentando me trair. Você estava tentando me destruir. Mas você calculou mal o risco, Leonardo. Ela deu alguns passos para a frente, diminuindo a distância entre eles, mas mantendo a barreira invisível da autoridade. Você achou que meu maior ponto fraco era a minha vaidade ferida. Você achou que eu explodiria de raiva, que eu desmoronaria. Você esqueceu que eu redigi cada linha desse contrato porque, ao construir a Alpha Corp, eu aprendi uma coisa fundamental. O maior risco é sempre aquele que dorme ao seu lado. Eu me preparei para o divórcio há 5 anos, Leonardo. E você me deu a arma perfeita para executá-lo com eficiência máxima. O conflito interno que ela sentiu naqueles 30 segundos iniciais havia evaporado, substituído por uma clareza cortante. Ela havia passado pela superação do medo e da dor e encontrado a coragem na frieza da lei. Os acionistas estavam agora aplaudindo. Não aplaudindo o divórcio, mas a genialidade tática. No mundo deles, a frieza diante do caos era o sinal máximo de competência. O preço das ações, que havia caído 2% na primeira notícia do vídeo, agora subia 5% com a notícia da consolidação do controle. O Dr. Fonseca se levantou novamente, mas desta vez com admiração. Sra. Almeida, isso é maestria. O que devemos fazer com o Sr. Castello? Sofia olhou para Leonardo, que estava à beira das lágrimas de humilhação e perda financeira. Ele não merecia compaixão. Ele queria um espetáculo. O Sr. Castello, ela disse, a voz cheia de comando, não é mais relevante para os procedimentos desta reunião. Ele não faz mais parte da Alpha Corp, nem como acionista, nem como vice-presidente. Dada a sua quebra da cláusula de moralidade corporativa e, claro, a perda total das suas ações. Ela acenou para os seguranças. Por favor, escoltem o Sr. Castello para fora do prédio e garantam que ele não leve consigo nenhum material de propriedade da Alpha Corp, incluindo, mas não se limitando, ao laptop com o qual ele tentou nos envergonhar. O ato de justiça era brutal, mas satisfatório. Leonardo tentou argumentar, mas sua voz era um lamento patético que se perdeu na vastidão do salão. Enquanto ele era guiado para a saída lateral, a câmera de transmissão permaneceu focada em Sofia. Ela não desviou o olhar até que ele desaparecesse pela porta. A porta lateral se fechou com um clique abafado, selando o destino de Leonardo. O perfume de seu desespero se dissipou no ar-condicionado. Sofia ficou sozinha no palco, triunfante, mas exausta, sentindo o peso da performance. A transição precisava ser rápida e limpa.
Ela não podia permitir que a reunião se transformasse em uma fofoca corporativa estendida. Ela ajustou o microfone. Peço desculpas, senhores, pelo intermezzo dramático. Como viram, a gestão da Alpha Corp é proativa e rigorosa em manter a estabilidade e a integridade. A transparência é total. E sim, a responsabilidade é implacável. Ela retomou o script exatamente de onde havia parado. Há 10 minutos. A mudança de foco foi um teste de sua liderança. E ela o passou com louvor. Ela projetou o próximo slide. O plano de expansão na Ásia. Agora, voltando à nossa nova emissão de ações. Com a consolidação do controle acionário, a segurança da estratégia de longo prazo é garantida. Esta superação momentânea de um problema pessoal prova a nossa resiliência. Enquanto ela detalhava a proposta financeira, a mente de Sofia corria em paralelo. Ela pensou na coragem, que levou para redigir aquela cláusula anos atrás. Uma coragem baseada na desconfiança instintiva, e como essa mesma coragem a salvou agora. Ela havia trocado um casamento insustentável por um controle corporativo inquestionável. Era uma vitória amarga, mas necessária. A reunião continuou. A proposta de expansão foi aprovada por unanimidade. Um voto de confiança esmagador em sua liderança singular. O escândalo, em vez de destruir, havia cimentado o seu poder. 2 horas depois, a reunião terminou. Os acionistas saíram não falando de traição, mas de a manobra de Sofia. A manchete do dia não seria a vergonha, mas a astúcia. Nos bastidores, Arthur lhe entregou um envelope pardo. O Dr. Tavares protocolou o divórcio e as ações foram oficialmente registradas em seu nome, Sra. Almeida. É oficial. Sofia pegou o envelope. Sentiu o peso do papel, o peso do fim. Não havia amor pelo homem que ela havia se casado, mas havia luto pela esperança, de que ele um dia fosse digno de sua confiança. Essa esperança tinha morrido publicamente na tela de LED. Ela ligou para Leonardo uma última vez, do seu telefone pessoal, antes de dar a ordem final para bloqueá-lo em todas as plataformas corporativas. A ligação caiu na caixa postal. Sua voz estava calma, mas inflexível. Leonardo, sou eu. Não se preocupe em enviar e-mails ou tentar negociar. O acordo é final. Você tentou me trair na frente de todos porque achou que me humilhar me enfraqueceria. Você me deu um show, é verdade. E agora, você terá que viver com a redenção que me proporcionou. Ela fez uma pausa, olhando para a janela do seu escritório, de onde se via o horizonte de prédios de São Paulo. O sol da tarde refletia na pele do vidro, um brilho de novo começo. Você queria o palco, Léo. Você queria um show. Você conseguiu um. E o bilhete de saída da minha vida e da Alpha Corp sou eu. É o fim. Sem resgate, sem perdão. A justiça, para nós, se deu em cláusulas e parágrafos. Viva a sua nova vida, Sr. Castelo. Mas viva muito longe da minha. Ela desligou o telefone. A linha ficou muda. O silêncio, finalmente total. Ela sentiu uma leveza que não sentia há anos. O arrependimento era dele. A vitória era sua. A porta para o seu novo caminho estava fechada. Mas o horizonte à frente, para a CEO e para a mulher, era vasto e incontestavelmente seu. Sofia permaneceu no palco por mais alguns instantes, absorvendo o silêncio absoluto que precedia qualquer reação humana. Cada olhar na plateia, cada respiração suspensa, funcionava como um lembrete cruel de que a vitória não era apenas dela, mas de sua inteligência e planejamento. Ela sentiu o peso de anos de dedicação, de noites em claro e de decisões difíceis, condensados em cada movimento calculado naquele instante. O controle absoluto da Alpha Corp não era apenas financeiro, era simbólico. O que Leonardo tentou usar como arma de destruição pessoal tornou-se o testamento de sua própria fraqueza diante da astúcia de quem construiu um império com suor e estratégia. Enquanto os acionistas murmuravam, tentando compreender o que acabara de acontecer, Sofia respirou fundo, deixando a tensão sair junto com o ar. Não havia satisfação em humilhar, havia domínio. A sensação única de transformar dor em força. O vídeo, a exibição pública, o cinismo de Leonardo, tudo fora calculado por ela antecipadamente, como se cada variável tivesse sido prevista em uma equação perfeita. A petição de divórcio, o acordo de confidencialidade e a transferência de ações eram armas silenciosas, agora aplicadas com precisão cirúrgica, garantindo que o poder jamais escapasse de suas mãos.
Cada elemento da encenação que ele acreditava controlar agora reverberava contra ele. E Sofia se manteve impassível, firme como aço, vestindo a vitória com a dignidade que só anos de experiência conferem. Nos bastidores, Arthur observava com uma mistura de alívio e admiração, reconhecendo a genialidade de Sofia. A estratégia não terminava no palco. A verdadeira vitória estava no pós-reunião, na consolidação de um império sem sombras de indecisão, sem a interferência de um marido traidor. Cada ação tomada durante aqueles minutos decisivos ecoaria nos corredores da Alpha Corp por anos, tornando claro a todos que a liderança verdadeira não se mede apenas pelo lucro, mas pela habilidade de transformar crises pessoais em triunfos institucionais. Sofia sabia que naquele instante, ela não apenas recuperara o controle, ela redefinira as regras do jogo para sempre. Olhando para Leonardo, ainda desorientado e humilhado, ela sentiu algo que há muito não sentia: liberdade. A sensação não era de vingança, mas de justiça equilibrada. Ele tentou criar um espetáculo, mas Sofia transformou a encenação dele em seu próprio palco de redenção. Não havia raiva, havia clareza, o tipo de clareza que só quem enfrentou o pior consegue alcançar. O passado compartilhado se tornou irrelevante, uma lição gravada na memória, e o futuro, uma tela em branco onde apenas ela poderia escrever. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio planejado tinha o objetivo de consolidar sua soberania. Não apenas na empresa, mas sobre sua própria vida. Quando a sala finalmente voltou ao ritmo normal, com aplausos contidos se transformando em reconhecimento genuíno, Sofia deixou o palco com passos firmes, sentindo a leveza do fim de um ciclo. O horizonte corporativo, antes ameaçador, agora se expandia como um território conquistado. A lição estava clara. Poder e respeito não se impõem com gritos ou vídeos, mas com inteligência, paciência e coragem. Sofia Almeida não apenas sobreviveu à maior humilhação de sua vida, ela a transformou em um monumento à sua astúcia, resiliência e liderança incontestável. Leonardo, por mais que tentasse, jamais recuperaria o controle que acreditou ter. E assim, a CEO seguiu adiante, triunfante, plena e intocável, deixando para trás não apenas um marido traidor, mas qualquer sombra que ousasse ameaçar seu império.